Minhas irmãs, estamos de volta, né? Em mais uma live na sexta-feira, chegando no finalzinho de semana. Já vou aproveitar, já vou compartilhar. Enquanto eu compartilho, que os irmãos forem entrando, já vai compartilhando também, né? Porque nós queremos que grandes coisas o Senhor, Ele irá fazer nessa noite, né? Já tem duas sexta-feiras que a gente não tem live, né? Cuidando da mente. Mas é tão importante, irmãos, a gente cuidar da nossa mente, quanto cuidar do nosso corpo, né? E hoje nós estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Então, quem for entrando, né, já nos ajuda, já vai chamando mais pessoas, que é muito importante o tema de hoje, né? E hoje com a nossa terapeuta, Deus abençoe a cada um, já está aí. Eu vou terminar só de compartilhar e aí eu já adiciono. Tem muita gente para compartilhar, né? Então sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Terminando aqui para a gente dar início. Vai mandando coração, irmãos, os que forem entrando. Já vai chamando mais pessoas. Quando vocês mandam coração, o Instagram entende, né, que é um tema, né, que vale a pena chamar as pessoas. Então, vocês nos ajudam, colocando vários corações aí para unidos na mesma fé. Vou terminar aqui, estou terminando, concluí, glória a Deus. Né? Vamos, Roberta, que Deus abençoe. Lucinéia, que Deus abençoe, né? Já vou adicionar também a terapeuta aqui, agradecendo ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Enquanto ela entra aí, né, nós já vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Papai amado, querido, Pai, nessa noite, Espírito Santo, estamos aqui, meu Senhor, à tua disposição. Porque, meu Pai, essa live é tua. Porque, meu Senhor, a direção é sua, meu Pai. Nos ajuda, traz pessoas, meu Pai, para ouvir a tua palavra, meu Senhor da glória. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente. Abre, Senhor Jesus, o nosso entendimento, meu Senhor. Faz, meu Pai, aquilo que eu não posso fazer, mas o que o Senhor pode. Pai, fica conosco, meu Senhor, nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, meu Pai. Já te agradeço, em nome de Jesus. Eita, tá difícil aqui para aceitar. Estou tentando aceitar. Eita, manda o convite de novo, que apareceu aqui que não podia participar, diz a internet, o Instagram. Ah, entrou, graças a Deus. Graças a Deus conseguiu entrar. Paz do Senhor. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Marta Correia, que Deus abençoe grandemente sua vida. Lucinéia também, seja bem-vinda. A internet está aqui um pouco rodando, mas Deus é bom, vai dar tudo certo. Aliás, já deu, já, amém. Ela já entrou, então já vou aproveitar, né? E já vou dar oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, esses dias a gente não se viu, né? Que não teve atendimento aqui, mas hoje nós estamos aqui duas sexta-feira que marcamos aqui, mas não deu certo, mas quis hoje o Senhor que nós estivéssemos aqui, né? Então, seja muito bem-vinda e não vamos perder tempo e já vamos começar, né? Em nome de Jesus. Eita, a internet parece que não está muito boa não, viu? Está rodando. A paz do Senhor. Eita, Jesus, está ruim. E agora? A paz do Senhor, José Wellington, que Deus abençoe. A gente estamos aqui brigando com a internet, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou louvar. Deixa eu ver se a internet aí da terapeuta ajuda. Enquanto isso, vamos louvar, vamos adorar, vamos engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, escuta, e muito menos destruir a tua fé. Não ceda agora, não pense em parar.
Tem algo novo que está para chegar, só para quem crê. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois Deus estava lá. Vamos começar de novo. Eu vou tirar ela e depois eu adiciono de novo, vou remover porque a internet está ruim e depois eu adiciono de novo. Deixa eu remover ela. Manda o convite e eu vou colocando. Enquanto isso, a gente vai louvando em nome de Jesus. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Não foi assim? Ouço o teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você. E muito menos destruir a tua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que tá pra chegar. Só para quem crê, ó. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Deus te conhece por dentro. Ele vê como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, escuta, você sobreviveu, pois Deus estava lá. Já que ela entrou, já vou parar aqui, né? Deus, ele cura, e até está dentro do tema. Eu peguei esse louvor agora, né? Que fala de curar feridas, né? Curar o interior, de quantas coisas a gente tem vivido, de quantos traumas, né? Mas Deus nessa noite diz, é Ele quem vai curar as feridas, é Ele quem vai sarar as feridas. Se nós sobrevivemos, era porque em cada luta, em cada prova, né? Deus, ele sempre estava lá. Deus, ele estava nos vendo, Deus estava segurando a nossa mão, porque senão nós não estaríamos aqui. Pai do Senhor, Leirilene, que bom, né, estarmos aqui. Eu estou muito cansada. Hoje eu estou muito, muito, muito cansada. Estou aqui porque Deus é Deus, né? E a gente tem compromisso com a obra do Senhor. Mas estou até com dor de cabeça de tanto cansaço que eu estou físico, mental e tudo. Foi um dia muito cansativo, mas eu sei que eu vou sair daqui renovada, em nome de Jesus. Então, já orei, já louvei, já vou dar a oportunidade, em nome de Jesus. Gente, a paz do Senhor, boa noite. Que coisa para entrar nessa live. Nossa, menina. Menina, a câmera não queria abrir, depois travou, ficou parecendo que eu estava em 3 lives. Gente, sem falar na enxaqueca que eu tô desde aquela sexta-feira. Meu Deus! Hoje eu tô aqui com enxaqueca, já tomei medicação 2 vezes, mas estamos aqui, né? Vamos falar sobre dependência emocional. Por quê? Porque é uma área que o inimigo age bastante. A pessoa que tem dependência emocional, essa pessoa tem o emocional e a sua saúde física destruída. Então, e é um assunto que ultimamente a gente precisa lidar com ele, porque quando nós falamos de saúde, de dependência emocional, não é só dependência emocional por pessoas, não, tá? Tem gente que tem dependência emocional por coisas também, certo? Então, é um assunto importante a se tratar e também porque vai ajudar as pessoas a identificar se ela tem algum problema de dependência emocional, certo?
Então, hoje nós vamos falar um pouco de saúde emocional e dependência emocional, quando o amor deixa de ser saudável. Quando a gente fala de dependência emocional e amor, a gente só pensa de amor de pessoas para pessoas. Dependência emocional de pessoas para pessoas. Só que a dependência emocional também está em coisas, certo? E o amor também, o apego, quando ele deixa de ser saudável. Então, nós vamos aprender hoje sobre isso, tá, gente? Então, hoje a live pode não ser tão descontraída como as outras. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Sejam bem-vindos vocês, eu peço que compartilhem, tá? Eu sei que está tendo jogo, eu sei que a gente torceu, né, pra Argentina aí cair fora, perder mesmo, mas não deu por enquanto. Eu sei que muita gente está aí no jogo, mas compartilhe, porque essa live ela fica salva, tá, gente? Vamos lá. Eu quero dar aqui uma explicação sobre algo. As nossas lives, ela é bem descontraída, né, irmã Dilene? A gente ri, a gente fala de assunto sério, mas a gente ri, a gente brinca. Por quê? Porque tem assuntos, gente, que são gatilhos, tá? Tem assuntos que a gente começa a abordar aqui nas lives e quem ouve, quem está ouvindo, quem está assistindo, tem gatilhos. Então, para que esses gatilhos eles não sejam acionados de maneira que o paciente venha ter uma crise de ansiedade forte, para que o paciente venha ficar ansioso, a gente faz uma live mais descontraída, tá, gente? Então, eu sei que falamos aqui sobre saúde emocional, saúde mental, falamos aqui sobre assuntos muito sérios, mas temos que ter essa pegada mais leve, mais descontraída, porque eu sei que tem assuntos que são gatilhos. Então, para você que diz assim, ai, mas que coisa, como é que está falando de um assunto sério? Que live é essa? Que estão brincando? Que estão não levar a sério o que estão falando. Mas é preciso, tá, gente? Então, a gente aqui, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então, para que não tenha gatilhos e que esses gatilhos venham desencadear uma fobia, um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, então a gente faz uma live mais leve, mais descontraída, tá? Talvez hoje não tenha, porque eu estou com a cabeça há 15 dias, que não tem dipirona que dê, mas é porque, gente, o óculos, tá? Já tem 2 anos e já vai fazer um mês e esse óculos não chega nunca, meu óculos. Tá empacado para lá, né? Então, até ele chegar é assim. Então, vamos lá. Quando nós estamos sendo dependentes emocionais. Quando o amor ele deixa de ser saudável. Como assim o amor deixa de ser saudável? O amor ele não dói. O amor ele não faz mal. O amor ele não machuca. O amor ele não nos prejudica. Então, quando ele deixa de ser saudável é quando ele começa a trazer, é quando nós começamos a passar por esse tipo de coisa. A gente adoece, diz que ama, mas está sofrendo, diz que é amado, mas está sofrendo. Então, quando passa disso, quando traz algum prejuízo emocional, físico e no nosso cotidiano, tá? Já não é um amor e já não é saudável. É um apego exagerado, é uma dependência emocional, tá certo, gente? Então, vamos lá. Quando é que ele deixa de ser saudável, né? Então, amar é caminhar ao lado. Caminhar ao lado. E eu vou já explicar a vocês o porquê que eu repeti 2 vezes aqui. É depender, caminhar, amar é caminhar ao lado. Depender é acreditar que não consegue caminhar sozinho. Olha só, como assim? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de outra pessoa, quando nós passamos a viver em função de coisas ou de pessoas, quando a gente começa a depender de pessoas ou de coisas para ter um prazer, para sentir uma alegria, para viver, para respirar,
né? Tem gente que fala assim, ai, sem fulano eu não vivo, sem cicrano eu não vivo, ai, eu morro se eu perder aquilo ali, ai, eu me acabo se eu perder aquilo ali. Então, isso já é uma dependência emocional. Você nem está caminhando lado a lado, tá? E você está colocando a sua felicidade, a sua vida, entregando a sua paz, a condução da sua vida, dos seus pensamentos, nas mãos de outra pessoa ou em outras coisas. Por exemplo, acho que a Edilene ela vai se identificar, tá bom? Eu tenho um paciente, se eu não me engano, ele tem 16 anos, e ele tem uma dependência emocional muito grande na moto dele. Ele chega a passar mal por causa dessa moto. Mas como assim ele tem dependência emocional dessa moto? Isso acontece quando o paciente transfere o apego que ele tem, o vazio, a falta que ele tem de alguém, tá? Seja de um pai lá no passado, na infância, seja de uma mãe, tá? Quando não houve a presença desse pai ou dessa mãe, e quando eu falo presença, não é só morar embaixo do mesmo teto, é presença mesmo, vínculo, quando não criou-se esse vínculo, quando não se exerceu o papel mesmo do pai ou da mãe. Então, o que é que acontece? Esse adolescente de 16 anos transferiu, tá? Essa falta para esse objeto, para essa moto. Quando não é assim, é quando a pessoa entra em relacionamentos e ela vive em função dessa outra pessoa. O vazio, o vínculo que não foi criado lá atrás e o vazio que ficou, ela vai querer suprir em cima de outra pessoa. Ela vai criar uma dependência de outra pessoa. É uma busca para saciar, para preencher, para satisfazer esse vazio e essa falta de vínculo que houve lá atrás. Certo, gente? Então, olhe lá. Vou fazer uma pergunta, tá, gente? Responda quem puder. Quem quiser responder aí nas mensagens, responda. Quem não, vamos lá. Você ama ou precisa desesperadamente da presença da outra pessoa? Ou você ama o que você tem, ou o objeto, ou você desesperadamente precisa da presença disso? Como esse adolescente, se eu não me engano, o motor da moto dele bateu, e ele entrou numa crise tão grande de ansiedade que ele foi parar no hospital. Porque parecia que ele tinha perdido uma pessoa que ele amava. Ele ficou numa crise tão grande de ansiedade enquanto ele não conseguiu começar a comprar as peças para ajeitar essa moto. Tem mulheres, tem homens que entram em relacionamentos abusivos porque ele está numa busca desesperada desse vazio, desse vínculo que não foi criado lá na infância. Então, ele entra em relacionamento abusivo porque ele coloca a vida dele, o respirar, o viver, o pensar, a escolha, tudo que ele vai fazer é em função dessa pessoa. Então, pessoas que têm dependência emocional, elas têm uma chance muito, mas muito grande de entrar em um relacionamento abusivo, principalmente com pessoas manipuladoras e narcisistas. Tá? É aquela pessoa que se perder essa pessoa, ela entra num surto, ela entra numa crise terrível e ela chega a entrar em depressão profunda, ficar à base de medicamentos, porque a vida dela acabou a partir daquele momento, que ela depositou toda a vida dela em cima dessa outra pessoa. Isso não é amor, gente, porque amar não é isso, tá? Isso aí é um transtorno, é uma dependência emocional. Então, o que é saúde emocional? É a capacidade de reconhecer emoções. Primeiro, você precisa reconhecer, tá? Que tem algo errado com o seu emocional, que está acontecendo alguma coisa ali. Reconhecer as emoções. Espera aí.
isso aqui está exagerado. A situação não é para chegar tanto. Isso que está acontecendo não é para que eu sinta tanto. Eu estou assim, me sentindo assim, mas dentro desse contexto não é para estar acontecendo de forma tão exagerada. É reconhecer essas emoções, administrar sentimentos, é entender, tá? Eu estou aqui, eu sei que uma pessoa dentro de uma crise de ansiedade, ela é bem difícil para ela parar, tá? E administrar os sentimentos. Mas se ela fizer um esforço, parar e pensar, peraí, isso aqui que eu estou sentindo é por quê? É para quê? O que aconteceu? O que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Administrar as emoções, é entender, é reconhecer, porque quando a gente administra os sentimentos, o que é administrar é organizar, é você entender se aquele momento é para aquilo, tá? Se precisa passar por aquilo, se é necessário passar, até que ponto eu posso sentir, eu posso me permitir passar, sentir, viver, até que ponto? Então, a gente precisa administrar esses sentimentos. Quando a gente consegue fazer isso, então a gente entende o que está acontecendo. A gente começa a racionalizar, a entender com mais clareza o que está acontecendo. Então, aí as coisas se tornam mais leves, o momento se torna mais leve. A gente começa a entender que não é para tanto, né? Vamos usar a famosa frase: estamos fazendo tempestade em copo d'água, né? E eu costumo falar para meus pacientes: simplifique isso. E eu começo a levar eles ao caminho daquele contexto que está acontecendo ali, tá? Dentro daquilo que está acontecendo. Vou conduzindo, faço com que eles enxerguem alguns pontos. Quando eles reconhecem que não é para tanto, aí eu digo para eles, tá, agora comece a simplificar, simplifique isso. Isso aí é você administrar seus sentimentos. E às vezes eles se pegam até, muitas vezes eles falam assim: nossa, como eu estou sendo bobo, como eu estou sendo boba, não precisava sofrer tanto, sofri em vão, entendeu? Então, enfrentar as perdas, porque sabemos que as pessoas que têm dependência emocional, elas sofrem perdas. Por que perdas? Perdas para elas, por exemplo. As pessoas que têm dependência emocional em pessoas e coisas, se for em pessoas, às vezes sufoca tanto aquela pessoa, tá? Sufoca que ela acaba afastando, ela acaba se prejudicando e prejudicando quem está ao redor. Tem mãe que tem dependência emocional em filhos, que não admite que o filho namore, que na cabeça dela não admite que ele ame, que na cabeça dela ele não pode amar mais. Ela quer comparar o amor dela de mãe e filho para o amor entre ele e a menina, como se fosse igual, sendo que amor de mãe é um, né? E o amor de namorado, de marido e mulher é outro. Mas tem mães que comparam. Então, ela não admite que ele seja carinhoso com a menina, ela acha que a menina já vai tomar o lugar dela, que ele não pode amar mais a menina. Tem mães que, quando o filho casa ou a filha, ela quer estar dentro daquele relacionamento como sendo a terceira pessoa ali. Ela entra como terceira, mas na mente dela ela tem que ser a primeira. Então, ela quer dizer que ela cozinha melhor, que ela cuida melhor daquele menino, da menina. Ela quer estar ali. Então, isso é uma dependência emocional terrível. Ela não deixa esse filho viver. Ela não deixa essa filha viver. Ela não deixa eles terem a liberdade de tomar suas decisões, de se frustrarem. Tem mãe que a dependência emocional é tão grande do filho que ela coloca esse filho dentro de uma redoma e ali ela faz tudo por aquele filho, por aquela filha, não deixa que eles se frustrem, que eles se decepcionem, que eles chorem, que eles sofram, não deixa nem que eles arquem com as consequências de suas escolhas, de suas atitudes. Como também tem mulheres que
tem uma dependência emocional tão grande em cima do esposo, ou vice-versa, que é cheirando camisa, é fuçando o celular. Ele não pode dormir e gemer um pouquinho, que ela, na cabeça dela ele já está sonhando com outra. E ela faz uma cronometragem do tempo que ele sai do trabalho até a hora que ele chegar em casa, não pode atrasar, com quem ele está falando, quer clonar o WhatsApp. Então, isso não é amor. Ah, isso é cuidado, é ciúme, isso é doença, isso é transtorno, isso é dependência emocional. E isso destrói tanto a pessoa quanto os outros que convivem, porque ela se torna uma pessoa chata, taxativa, né? Então, é enfrentar as perdas, lidar com as frustrações, entender que vai se frustrar, se frustrou? Ok, legal. Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer para que eu me liberte, né? Para que eu me cure, para que eu entenda onde começou, por que começou essa dependência emocional. Porque a dependência emocional, ela causa a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E essa TAG, ela é perigosíssima, porque ela traz sintomas fortes, ela chega a levar a pessoa para o hospital. Mas não é porque ela vai chegar lá e a pessoa vai estar morrendo, infartando, mas é porque é a sensação de morte que os sintomas trazem, que é a taquicardia, falta de ar, tem gente que fica com o lado todo dormente, tem gente que tem convulsão, tem gente que tem tremedeira, tem gente que sua, que fica com a roupa molhada, tem gente que chega a vomitar, dor de estômago, chega no hospital, não tem nada, por causa da dependência que ela criou. Outra coisa que eu acho interessante e eu sempre pergunto isso para pessoas que querem casar, ou as pessoas que estão noivos e etc, tá? Por que você quer casar? Ah, eu quero casar para ser feliz. Ou seja, antes de casar, já coloca uma responsabilidade no ombro da pessoa que vai fazer parte da vida dela. Então, se você pensa em casar para ser feliz, nem case. Porque você não vai ser feliz. Você tem que estar feliz consigo mesmo. Você tem que estar feliz consigo mesma, porque ninguém vai conseguir fazer você feliz. Porque você sempre vai ter expectativas que a pessoa não vai poder suprir. Ela não vai poder alcançar suas expectativas. Então, essa de eu vou casar para ser feliz, eu quero casar para ser feliz, vá se tratar primeiro. Seja feliz primeiro, para depois casar. Case porque você quer ter uma pessoa ao seu lado, uma companheira, um companheiro, para andar, como eu falei no início da live, para andar lado a lado, para dividir seus momentos tristes, seus momentos felizes, porque até a Bíblia diz, é bom dois, porque se um cair, o outro levanta. É quando um estiver triste, o outro levanta, alegra. Quando o outro estiver triste, o outro levanta, alegra. Quando tiver pesadelo nesse tempo frio. Agora, jogar nas costas da outra pessoa, eu casei para ser feliz, eu casei para você me fazer feliz. Vá se tratar. Porque nem você vai ser feliz e você vai sufocar quem está do seu. Vai cobrar uma coisa que foi você que colocou o peso na responsabilidade da outra pessoa. Então, construir relações saudáveis e manter a autoestima relativamente estável. O que é uma autoestima estável, gente? Hoje eu me sinto bonita, amanhã eu me sinto feia. Isso aí não. E o que é estável? Eu estou bem comigo mesma, eu estou satisfeita comigo mesma, eu me sinto bonita, eu me sinto atraente. Ah, mas eu tô gorda. Vá fazer uma dieta, vai emagrecer. Eu não gosto do meu corpo, vá fazer uma dieta, então. Ah, mas eu gosto do meu corpo assim mesmo. Legal. Então, começa a se cuidar, faça cabelo, faça unha, manter a sua autoestima no mesmo patamar. Não é você se vestir porque você... Tem mulher que ela faz o cabelo e fica esperando o marido chegar para ver se ele fala alguma coisa. Mas tem marido que ele é tão desligado que ele não presta atenção, então ele não elogia. Aí o que é que acontece? Já acontece uma briga, já vai ter conflitos em casa, porque ela se arrumou, ela se perfumou, ela passou creme, ela se depilou, ela pintou cabelo, fez sobrancelha para o marido notar. E o marido não nota. E aí?
Aí vai, bota ele para dormir no sofá, vai ficar com raiva, vai começar as brigas desnecessárias, os conflitos desnecessários. Por quê? Porque não foi do jeito que ela pensou. Se arrume para você, fique bonita, cheirosa, ou bonito, ou cheiroso para você. Nunca faça nada para outra pessoa. Faça por você e para você. Nunca coloque nada, expectativa, sentimentos, projetos, sonhos, desejos na mão de ninguém. É você. Quando você estar bem com você mesma, a pessoa que está com você se sente bem, tá? E aí o ambiente, o clima fica leve, tá todo mundo bem. Observe que sempre tem aquela pessoa que é a gaiata, né? Que conversa, que às vezes aquele clima tá chato. Aí chega aquela pessoa que é alegre, diz, mas só faltava você. E aí muda todo o clima, muda o ambiente, todo mundo é contagiado por aquela pessoa. Então, quando você está bem consigo mesma, tudo ao seu redor vai bem também. Porque você não precisa fazer nenhum esforço. Essa energia que está em você, ela vai vibrar e vai contagiar todos que estão ali. Então, a vida é sua, a felicidade quem tem que sentir é você, não é ninguém que tem que te fazer feliz, tá? E a autoestima sempre equilibrada. Vamos lá. A saúde emocional não significa ausência de sofrimento, mas a capacidade de enfrentá-lo. A própria Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições, né? Então, a gente está aqui, mora num planeta com pessoas que... Tem gente que é complicado mesmo, tá? Tem pessoas que é terrivelmente complicada. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente sobre mim, sobre você, e a opinião dela, tá tudo bem. A opinião das pessoas não define quem você é, nem quem eu sou. É a opinião delas, problema. Se elas têm aquela opinião sobre mim, aquela opinião é delas. É problema delas, tá? Não define quem eu sou. Então, aqui nesse mundo a gente vai se decepcionar, a gente vai se entristecer, tá? Vai ter momentos que a gente vai discutir. Mas isso aqui a gente não pode trazer para nós e nem depende. Por exemplo, tem pessoas que, para ir para um evento para se vestir, quer que as pessoas opinem qual é a roupa que ela vai. Que roupa? Veste 10 roupas e as 10 perguntam, tá bom? Tá ruim? Se a pessoa, às vezes a pessoa não diz nada, só olhou diferente, não gostou. Aí vai e tira. Tá? As pessoas hoje buscam muito a opinião dos outros. As pessoas buscam muito a validação. Eu preciso de elogio. Eu preciso do reconhecimento de alguém, da validação de alguém, para que eu me sinta bem. Então, aí você está colocando a sua vida, seus sentimentos, na mão, na opinião dos outros. Você não precisa da validação de ninguém abaixo do céu. Você não precisa do elogio, você não precisa que ninguém diga nada o que você pode fazer, o que você deve fazer, como você deve se vestir, como você deve se comportar, para você se sentir bem. Você tem que se sentir bem porque você está bem, tá certo? E o que é dependência? Ali eu falei de saúde emocional, né? E agora, o que é dependência emocional? Olha só, gente, o que é dependência emocional? É uma necessidade de, primeiro, aprovação. Eu fiz algo e se ninguém falou, elogiou ou ninguém se importou, eu me entristeci. Precisa de aprovação. Não. Eu fiz, me senti bem com o que eu fiz? Tá legal o que eu fiz? Na minha opinião, está bem? Ok. Problema de quem não ligou, de quem não se importou, de quem nem percebeu. Certo? Então, a pessoa que ela é dependente emocional, ela tem uma necessidade muito grande de aprovação, ela tem uma necessidade muito grande de atenção, tá? Por exemplo, hoje eu estava conversando com eu digo jovem, que ela tem seus 27 anos. E ela disse assim, meu marido fica toda hora dizendo, me beije, me abrace,
Ah, você me ama. Ah, me beije, por favor, diga que me ama. O tempo inteiro pedindo atenção. Sabe o que é isso? Lá atrás, na infância, não houve ligação, vínculo, tá? Na primeira infância, não houve vínculo, nenhuma ligação com o pai, ou com a mãe, ou com ambos. Então, essa pessoa não teve atenção, ou aquela criança, chega papai ou mamãe, olha o desenho que eu fiz na escola, viu, tá certo? Ah, papai, mamãe, olha, eu tô conseguindo andar de bicicleta, olha, eu tô soltando pipa, tá. E principalmente hoje em dia, que os celulares estão aí fica a criança o tempo todo pedindo aquela... Eu uma vez eu chorei, porque eu vi no aeroporto a mãe ali no celular o tempo todo e a criancinha mal ela andava. Eu acho que tinha de 1 para 2 anos. Ela pedindo, ela chamando a mãe, pedindo atenção e a mãe empurrando. Sai daqui, vai para lá. Vixe, que chatice. E a criança chorava de se esgoelar e ela, vai, deixa de chatice, porque queria estar no celular. Vai crescer um adulto mendigando atenção, mendigando amor. E vai crescer com relacionamento abusivo. Porque um pouquinho, um gesto que tenha, já vai se apegar a essa pessoa. E por mais que a pessoa seja ruim, 2 minutinhos que ela dá de atenção, aquela pessoa já ganhou a vida. Ali, para ela, já valeu todo o sofrimento que ela está passando. Entendeu? Então, a dependência emocional, a pessoa que é dependente, ela tem necessidade de aprovação, de atenção, de afeto, que é aquela pessoa que quer estar toda hora sendo beijada, agarrada, abraçada, tem que beijar, tem que agarrar, tem que abraçar, e tem que mostrar que ama, e tem que dizer que ama, e tem que dar flores, e tem que dar bombom, e se um dia esquecer a data de aniversário, já é a semana toda com raiva, e é briga, e não fala com você mais, e é aquela coisa toda. E a pessoa que precisa de validação é aquela que está o tempo todo ali esperando que seja elogiada, aplaudida. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente vai fazer, se está bem, se eu gostei do que eu fiz, tá? Se aos meus olhos eu fiz direito, eu fiz bem, o que importa é o que eu fiz, o que importa é se eu gostei do que eu fiz. Tá? Mas e aí se for num trabalho e o meu patrão começar a criticar, você vai lá, observe se o que você fez foi bom, se você achar que deve melhorar, melhorar, mas não fazer disso um motivo para você entrar numa depressão, numa ansiedade, chorar o dia todo e começar a dizer que você não presta, que você é um inútil, que você é uma inútil, porque é o que mais a gente ouve hoje em dia. Então, a pessoa que acredita que a minha felicidade depende totalmente de fulano. A minha felicidade depende totalmente de cicrano. Ou, como esse adolescente, chorou no consultório por causa dessa moto. Chorava copiosamente por causa da moto. O que é que acontece? A pessoa, parece que a vida da pessoa, a alma da pessoa, o fôlego depende disso. Então, a pessoa dessa, ela é extremamente ansiosa. Ela é extremamente ansiosa, porque ela não vive, ela colocou a vida dela ou no objeto, ou na coisa, ou na pessoa. Tá? Então, a vida depende daquilo, ou daquele, ou daquela. Entendeu? Então, o que é um amor saudável? O amor respeita limites, incentiva o crescimento, aquela pessoa que quando você conta seus sonhos, seus projetos, ela tá ali te incentivando, tá te dando aquela palavra de ânimo. Não, legal, gostei. O que é que a gente pode fazer para que isso aconteça? É a pessoa que sonha junto, que projeta junto, né? Agora, imagine, toda vez que você faz planos, a pessoa joga um balde de água fria e daqui a pouco ela quer dizer, não, mas eu estou pensando no seu bem. Já mentiu daí. Não, mas eu estou pensando em você. Porque eu não quero que você... Mentira. Não projetou, não sonhou junto. A pessoa é abusiva e você não percebeu ainda. Ela só quer pensar nela e ela não quer que você cresça para manter a manipulação e o controle na sua vida, tá? Abra bem o seu olho aí, se você se identificou, viu? Então, vamos lá. O amor saudável, existe a confiança. Eu não preciso estar fuçando
o celular do meu cônjuge, do meu amigo. Eu não preciso estar me intrometendo na vida de um filho que é casado ou noivo ou namorado. Eu não preciso de jeito nenhum estar desconfiado o tempo todo, tá? Botar rastreador. Teve uma moça que botou rastreador no carro do marido, gente, pelo amor de Deus. Tudo aparece, não precisa nem perder seu tempo, sua saúde emocional e nem o seu réu primário fazendo esse tipo de coisa. Então, no amor, a liberdade. O que é liberdade? Epa! Ah, não, eu vou ali, olha, vou visitar uma amiga minha, vou almoçar com ela, tomar um café. Não vai, não. Para onde é que vai a mulher casada visitar uma amiga? Sabe aquela pessoa que começa aos poucos tirar você do meio da sociedade? Tira as suas amizades, tira você até do meio da sua família, da sua convivência. Quer monitorar quando você sai, se você sai, a hora que você sai, a hora que você entra. Tira toda a sua liberdade. A sua vida tem que ser para essa pessoa e para dentro de casa. Isso já começa os sinais no namoro. Tá? Então, se você cede a isso, ou se você faz isso, há um alerta. Aí é um sinal de alerta. Tem uma paciente minha que ela marcou o casamento por muita teimosia, tá? Que eu trato ela desde antes dela noivar, desde antes dela, se eu não me engano, foi desde antes dela noivar. E tem sinais gritantes de alerta. Mas ela marcou o casamento. E eu disse, você vai... Aí ela disse, não, mas qualquer coisa eu separo. Eita! Ela vai preferir entrar em um conflito, tá? Do que agora, enquanto há tempo, ela dá um pezinho para trás, pensar melhor. Ela vai preferir entrar em um conflito dentro de um casamento para depois pensar se ela vai separar, porque se eu não aguentar, eu separo. Por que que hoje em dia estão assim? Esse rebanho de jovens, pessoas casando e se separando. Porque os sinais começam desde quando se conhece. É porque a pessoa é tão dependente emocional que ela não percebe. Ela não vê os sinais. Ela quer porque quer ver só as coisas boas que ela imagina. Porque muitas vezes não tem nem coisas boas. São momentos, migalhazinhas que ela imagina. Então, ela não consegue enxergar os sinais e se mete em tipo de relacionamento abusivo. Então, no amor, o amor quando é saudável, cada um tem a sua identidade. Como assim? Quando a pessoa ela não tem nenhuma dependência emocional, quando há realmente o amor, a sinceridade no relacionamento, e eu falo, gente, é entre cônjuge, é entre namorados, noivos, é entre pai e mãe, mãe e pai, é filho e pai, filha e mãe, tá? Todo tipo, até amizade, que tem gente que tem uma dependência emocional tão grande na vida de um amigo, de uma amiga, que esse amigo e essa amiga não podem ter outro amigo e outra amiga. Não, é meu, eu já ouvi gente falando, não, é minha amiga, eu que cheguei primeiro e começa. Entendeu? Então, assim, a pessoa deixa de viver a sua vida, deixa de ter a sua identidade, ela se anula para viver a identidade da outra pessoa, a qual ela criou essa dependência emocional, tá? Ela não vai fazer mais o que gosta, ela vai fazer o que a pessoa gosta. Ela não vai ter mais opinião própria, a opinião dela vai ser de acordo com que a pessoa que ela criou a dependência, tá? Ela não vai se vestir mais como ela gosta, ela vai se vestir como a pessoa a qual ela criou a dependência gosta. Então, tudo vai girar em torno da pessoa e não dela. Nada sobre ela, tudo sobre o outro. A desculpa é porque quem ama é assim. Então, não é um amor, isso é uma doença, tá? A dependência, o que é dependência agora? Olha, agora, o que é um amor saudável, nós falamos, né? A liberdade, confiança, tem a sua própria identidade e respeita os limites. Agora, a dependência emocional, medo constante. Eu vou ali, eita, eu tenho que chegar logo, chega. Se for namorado, aí eu tenho que avisar fulano que eu vou para tal lugar, porque se eu não avisar e ligar, tá?
sabe aquele tempo, aquele pensamento todo na outra pessoa, porque aquela pessoa ali não pode de jeito nenhum ser contrariado, ser contrariada. Então, eu tenho que estar o tempo todo em alerta sobre aquela pessoa, ainda dizendo que isso é amor, que isso é cuidado, que a pessoa tem cuidado e amor por mim. A dependência emocional tem o controle. Você é controlado o tempo inteiro, manipulado e acha que controla e acha que está no controle, viu? Tem gente que é controlado e manipulado o tempo inteiro e acha que ele ou ela é quem controla e quem manipula, certo? Tá na hora de acordar e começar a observar. Ciúme excessivo. Aí diz, quem ama tem ciúme. Mentira. Se eu tenho ciúmes, é porque eu desconfio. Se eu desconfio, isso significa que eu não confio. Desconfiar é não confiar. Se eu não confio, o que é que eu estou fazendo com essa pessoa se eu não confio? E outra coisa, às vezes eu não confio porque eu sou uma pessoa totalmente dependente emocional e eu vejo chifre em cabeça de cavalo. Às vezes a pessoa nem deve, mas por causa da nossa dependência, do nosso ciúme, a gente quer estar o tempo todo ali monitorando e aí a gente acaba desconfiando sem necessidade. Ou, vamos lá, se eu sou dependente emocional de alguém, esta pessoa, ela tem todo o controle em cima de mim, porque a realidade é essa. Ela tem toda uma manipulação em cima do meu emocional e ela cria momentos, entre aspas, que diz que é um ciúme de cuidado, tá? Mas não é. É para manipular, para ter o controle. Então, não, eu tenho ciúme porque... meu amor, é porque eu te amo. Eu te amo. O vizinho olhou para você assim, por que será que ele olhou? Aí começa, mas eu tô assim porque eu te amo. Não, isso não é amor, não. Ciúme excessivo, perda da identidade, como eu falei, né? Porque a pessoa se anula, deixa de ser, tá? Então, vamos lá. E a necessidade constante de aprovação. Ela discutiu comigo hoje, ele discutiu comigo hoje, então eu vou fazer algo que ele gosta, um prato, uma coisa que ela goste, e aí faz. Mas faz, que é para ver se aquela pessoa observa o que fez, né? Aí vai elogiar, aí vai aplaudir, aí vai se acalmar, aí tá entendendo? Você vai fazer porque você precisa que a pessoa te aprove. Outra coisa, se você sabe quem você é, se você tem certeza do que você quer, quem você é, por que precisar que alguém te aprove? Tá fazendo algum teste para alguma coisa? Porque eu preciso ser aprovada no Detran. Aí sim, eu vou ser testada as minhas habilidades como condutora para que eu possa ser aprovada. Eu vou ser, eu já fui. Agora, eu estou com alguém e eu preciso. Eu deixei de assistir muitos reality shows de outros países que falam de casamento. E eu observo que em muitos países, quando eles vão apresentar a noiva, o noivo, a família, eles já vão dizendo para a pessoa que está com ele, eu quero que a minha família te aprove. Por quê? Que eu tenho que ser aprovada por alguém, ou pela família dele. Eu não tenho que ser, gente. Eu não tenho. Isso quer dizer que no momento em que a pessoa fala isso para uma pessoa que já tem um problema emocional, que já tem uma dependência emocional muito grande, ela já vai criar uma identidade que não é ela. Para quê? Para que os outros aprovem ou o aprovem. Não sou eu. Então, peraí. Então, se eu preciso de aprovação, então eu vou fazer por onde? Como é que eu vou fazer por onde? Eu vou criar uma identidade. Eu vou criar um personagem. E hoje em dia, se a gente for observar, o mundo está cheio de personagens. Você conhece uma pessoa agora, daqui a pouco você começa a criar mais intimidade. E quando você observar nas entrelinhas, peraí.
Mas essa pessoa aqui não é bem o que ela mostrou que... Tá entendendo? Nós vivemos em um mundo cheio de mascarados. Por quê? Por causa dessa coisa de que eu preciso ser aprovada, ou a minha família precisa de aprovar você, ou eu preciso ser aceita. Por isso que muitos adolescentes estão se perdendo nas drogas, por isso que muitas pessoas estão se perdendo por aí, entrando em colapso, entrando com problemas emocionais. Por quê? Porque ela chega um momento que a pessoa cria um personagem. Aí chega um momento que nem a pessoa suporta mais ser aquele personagem. Então ela se perde no meio do caminho por causa disso. E aí entra em colapso consigo mesma, entra em conflito consigo mesma, a ponto de dizer, eu não sei nem mais quem eu sou. Entendeu? Por quê? Por causa dessa necessidade de aprovação. E é constante, tá? É constante. Tem gente que a necessidade de aprovação é tão constante que se uma pessoa, às vezes a pessoa não está nem se importando com ela, mas às vezes a pessoa leva o olhar para ela, mas a mente está lá longe. Mas o olhar é diferente porque a mente está longe, aí a pessoa já acha, peraí, o que foi já? A pessoa olhou feio para mim, ai meu Deus, não gostou de mim. Não foi com a minha cara. Ai, será o que foi que eu fiz? Aí pronto, aí passa aquele dia todinho nessa ansiedade por causa disso. Entendeu? Então, a gente tem que... É onde a gente tem que começar a administrar nossos sentimentos. Reconhecer, como eu disse no início, tá? Primeiro reconhecer e depois administrar. Certo? Vamos lá. Como surge... Estamos indo para o final, tá, gente? Como surge a dependência? Os primeiros vínculos influenciam os relacionamentos adultos. Ou seja, na infância... Marcada pelo quê? Como eu falei no início, pela rejeição, aquela gravidez não desejada, aquela criança que a mãe teve só para segurar o marido, ou aquela criança que veio sem planejamento, ou aquela criança que a mãe ou o pai não quis, ou a mãe não quis, por alguns motivos. Então, quando a infância ela é marcada pela rejeição, pelo abandono, e o abandono, eu já disse, mesmo com os pais presentes, a criança se sente abandonada de quê? De vínculos, de cuidados, de amor. E amor não é só beijar e abraçar e passar a mão na cabeça, não, tá, gente? Críticas constantes. A criança que os pais vivem criticando, nunca elogia, tirou uma nota vermelha, toma vergonha na sua cara, tirou uma nota boa, uma nota 7, 6. Deveria ter tirado um 10, sabe? Ou então o menino feio, ou o menino da perna fina, ou a menina do dente grande, ou a menina do olho o tempo todo. Ah, que você não faz nada direito. O tempo todo essa criança sendo criticada, tá? E instabilidade emocional. Assim que começa a surgir a dependência emocional, tá? Podem gerar medo intenso do abandono. Então, esse medo intenso do abandono é que quando a pessoa ela tem essa dependência emocional, ela prefere sofrer. Aí é um ditado que eu detesto. Quem criou esse ditado devia tomar uma surra bem dada, depois jogar sal em cima. Que criou o ditado: ai, ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. E tá aí o feminicídio. E tá aí mãe matando filho. E tá aí filho matando mãe, viu? Esses últimos meses podem observar as manchetes. O que tem de filho matando pai, filho matando mãe. Mãe matando filho. Certo? E outra, não é só adulto não, é bebezinho também. Mata por quê? Pra pegar aquela criança, porque o marido não fez como ela queria, com medo de perder o marido, eu vou matar a criança para me vingar dele. Acontece, já aconteceu muito esse ano isso, tá? Então, o que é que acontece? O medo de perder, o medo de ser abandonado é tão grande que a pessoa se sujeita a qualquer coisa, prefere estar ali dentro, tá? Porque ela não quer sentir o abandono, ela tem medo desse sentimento. Esse sentimento machuca e dói, então ela prefere estar ali, baixar a cabeça, deixar de ser ela, tá? Então, vamos lá. Outros fatores, baixa autoestima, geralmente pessoas que se acham feias, pessoas que se acham gordas, elas se metem em qualquer relacionamento, tá bom, pelo menos ele me quis assim do jeito que eu sou. Homem também, gordo, que se acha feio, que se acha isso.
que cresceu ouvindo que é feio, cresceu ouvindo as pessoas fazerem bullying, colocarem defeitos, eles entram em qualquer tipo de relacionamento, porque na mente deles é assim, pelo menos ela me quis assim, do jeito que eu sou, né? Traumas emocionais, carência afetiva, violência psicológica, que é aquela que a pessoa faz, que nada, você não presta, ninguém vai te querer, você é inútil, você é um lixo, esse tipo de violência psicológica, tá? Então, quais são os sintomas da dependência emocional? Abandona seus sonhos. Por quê? Para viver em... Olha, eu estou com um caso recente, tá? Quarta-feira, eu fui atender um caso recente, tá? Da pessoa que ela abandonou. Pessoa formada, uma pessoa que tem diploma. Abandonou todos os seus sonhos para realizar os sonhos da pessoa amada. Deixou tudo que era projeto que tinha e investiu só nos projetos da pessoa amada. Resultado, foi deixado do mesmo jeito, tá? Mudança de personalidade. Ela muda a sua personalidade para viver a personalidade do cônjuge, ou do namorado, ou da noiva. Aceita humilhações. Isso aqui, gente, é triste. Aceita todo tipo de humilhação. Não consegue dizer não. E vive em função do outro. Esses são os sintomas. Quais são os sintomas cognitivos? Cognitivos envolve a mente, tá? Pensamentos frequentes, sem ele ou sem ela eu não consigo viver. Se terminar, minha vida acabou. Ninguém mais vai me amar. É bem assim, tá? E eu preciso agradar para ser aceito. Olha só, gente, a que patamar a gente chega, né? Sinais de alerta. Agora vocês prestem bem atenção, gente. E compartilhem essa live, tá? Porque tá cheio, viu? Tá cheio por aí. Sinais de alerta, quais são? Tem medo exagerado de perder. Coloca o outro sempre em primeiro lugar. Até as mães, tá? Até as mães. Esqueceu quem é você? Se perguntar agora na live, com certeza a maioria vai responder que não sabe. Aceita situações que ferem seus valores, tá? Eu não vou citar aqui porque não é lícito, mas aí vocês depois vejam aí, pesquisa aí que o chat GPT explica. Que situações são essas que ferem meus valores e eu como dependente emocional aceito, tá? Então, vive para agradar o outro. Quais são as consequências? Aí, na saúde mental ansiedade, depressão, burnout emocional, que é um cansaço constante emocional. Sabe aquele cansaço que não está no corpo, está na sua mente, tá? Mas aí ele vai transferindo também para o corpo. Crises de pânico na mente. Agora, no relacionamento, permanência dentro dessa relação abusiva, sofrimento constante e perda de autonomia. A pessoa passa a não saber se virar só, não faz nada só, certo? Não sabe mais nem se virar, não sabe mais viver só, não sabe mais tomar uma decisão só, não sabe se vestir só, não sabe planejar só. São os sinais dentro do nosso emocional, tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. Se você se identificou, sinal de alerta, observe, procure se conhecer, procure identificar. E se você conhece alguém assim, você compartilha a live vai ficar salva aí, tá, gente? Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, porque a dependência emocional, ela destrói, tá? Tá bom? Alguma pergunta? Amém, né? Agora eu entendo porque foi 2 semanas sem conseguir fazer essa live, né? O bom era se a gente pudesse ter essa live bem antes de casar, no namoro, né? E porque quando a gente para olhar tudo que foi falado, é difícil pessoas não estar dentro desses personagens ou pessoa não ter vivido algo nessa situação, né? E quando ela fala na questão de dependência emocional, que às vezes vem de criança, né, de alguns traumas, e aí e ela diz que a pessoa
fica muito dependente do outro, né? Quer atenção o tempo todo. Mas acontece também, é, ao inverso, em vez de querer atenção o tempo todo, a pessoa cria uma agressividade, uma ignorância, talvez por querer também machucar, porque talvez lá atrás foi machucado. Mas isso aí já não é dependência emocional. Isso aí já é Mas, uma autodefesa que a pessoa cria. mas gerado da dependência pode ser também gerado de lá, da A falta de agressividade. cuidado, da falta de amor também. É o medo do abandono. Ela E prefere ferir isso, e abandonar, muitas vezes. Como abandonar? Isso aí, eu não vou dar afeto, eu não vou dar carinho, porque eu sei e que lá na frente eu vou ser abandonado. isso também, aí é essa questão. Então, falando de tudo isso, né? E a gente vê o tempo todo. Eu mesmo, eu me identifiquei com várias coisas aqui. Identifiquei também pessoas que eu conheço, que vestem uma roupa, compram uma roupa nova, e aí vai vestir, até mesmo irmãos, né? Veste a roupa para mostrar para o outro, e o outro diz, essa roupa tá feia. Pronto, ali. Meu filho mesmo comprou um tênis aqui, aí o outro disse, esse tênis parece, né? Vou dizer de quê? Ele não quis mais o tênis, ele não quis, comprou o tênis e ele não quis mais, porque o irmão disse isso, né? A gente vê tudo, principalmente no meio dos jovens, compra uma moto, vai mostrar pro outro, né? Aí os meninos ficaram, né? Principalmente, né? Compra um carro, aí vai mostrar. Aí o menino, é massa, né? A linguagem dele, eu vejo aqui, porque meus filhos são jovens, e eu vejo sempre isso. Então, no trabalho, às vezes com o patrão, às vezes o patrão tá com a cara fechada, a pessoa, mas o que foi que aconteceu, né? E sempre essa preocupação, e eu achei interessante quando ela disse assim, você não precisa ser aprovado para nada, aprovado no Detran, né? Mas você não precisa de aprovação de ninguém, né? E a gente tem que estar, e outra parte que a gente tem que estar feliz com a gente mesmo. E muitas vezes não é assim. A gente casa com o outro, porque aí agora eu quero ser feliz. Realmente a gente usa essa frase, eu tiro por mim mesma. E a gente fica o tempo todo na dependência do outro, querendo que esteja o tempo todo junto. E quando a gente casa é assim, né? Quer estar o tempo todo junto. E quando as coisas não acontecem, a gente coloca tanta expectativa. Às vezes lá atrás é um abandono de uma mãe. Às vezes é um pai, aí casa o marido, aí quer que o marido esteja no lugar como se fosse o pai, né? Com aquele cuidado, ou então com a mãe, né? Que esteja com aquele cuidado, ou também assim o homem com a mulher. E aí começa, quando a mulher, o homem não dá atenção, e aí começa realmente as crises, mas essa live foi muito importante porque trouxe toda essa abordagem e a gente vê que antes a gente não consegue enxergar. E principalmente quando há algo abusivo, principalmente. A gente acha que é amor, a gente acha que é cuidado, e aí quando começa a falar que a gente vai vendo que realmente é abusivo, é para manter muitas vezes a pessoa, né, como diz debaixo dos pés, né? Mas de uma forma sutil, e a pessoa vai se sentindo realmente, ai, ele me ama, ou ela me ama. Então a gente vê N situação que foi citada aqui. Então, foi de muita importância essa live. A gente sabe que não entrou muita gente, porque o povo está mais focado, a gente está percebendo, né? É tão interessante que o povo de Deus é assim. Eles não, muitas vezes não têm foco. São João, né? Festa junina e Copa, né? Então, eles se distraem um pouco, às vezes tá assistindo um jogo, tá fazendo, ou tá numa festa, né, alguma coisa, a gente percebe que nesse período tá entrando bem menos gente, mas nós não podemos se desligar, né? Porque Jesus ele pode voltar, porque precisamos cuidar da nossa mente, né? Porque a mente sã, o corpo sã, então a live vai ficar salva, espero que muitas pessoas assistam, porque para mim foi de grande valia, né? Eu anotei até aqui. A gente se moldar para ser aceito. Quantas e quantas vezes a gente se molda para ser aceito num grupo de pessoas, né? Eu preciso ser assim, porque se eu não for assim, né? Eles não vão me aceitar. E se molda aqui, se molda. Às vezes não é nem o seu jeito, mas tenta mostrar o personagem que é daquele jeito para ser aceito no ambiente, para ser aceito no lugar e se transforma e de repente, quando a pessoa conhece, não é, já não é isso, já não é dessa forma. Então, foi muito,
muito para mim, e eu sei que para muitos que entraram, que não ficaram até o final, mas aqueles que ficaram, foi de muita valia, né? Essa live. Que Deus abençoe, né? Deus continue te usando. Quero agradecer por estar aqui, se dedicando, preparando sempre a aula, se preparando sempre para dar o melhor, né? Então, a recompensa, ela vem do céu. Eu sei que tomou remédio, tá doendo, também estou aqui cansada, que só Deus sabe como eu estou aqui. Mas eu estou aqui porque a gente tem um compromisso com Deus, compromisso com as pessoas, né? Compromisso com nós mesmos, primeiramente, porque eu amo fazer essa live. Então, cada vez que eu faço a live, que eu saio daqui, eu saio renovada, né? Então, eu quero agradecer e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quer falar algo antes da gente terminar? Quero agradecer, por mais que hoje quase não teve muita gente como tem nas outras, mas a live fica salva, tá? Então, vocês podem estar compartilhando com outras pessoas também. Baixe, mas eu não sei compartilhar. Vai, dá um jeito de baixar aí, manda pelo Facebook, porque cada live, gente, é um aprendizado. E se a gente entender e começar através das lives, pega esses conhecimentos e colocar em prática, a vida da gente se torna mais leve. Como eu disse, a gente consegue simplificar aquilo que a gente achava que era uma tempestade, a gente consegue entender que era só um chuvisco, que era só uma garoazinha. É isso Tá? mesmo, assim vai ficando mais leve realmente, né? Isso. E vai clareando, né, a nossa mente. Então, Deus abençoe a cada um que já entrou aqui. Vamos estar orando, né? E vamos estar encerrando. Mas compartilha a live, em nome de Jesus, manda para mais pessoas. Eu sei que depois muita gente entra amanhã e depois e vai vendo. E Deus ele vai direcionando para aqueles que necessitam, né? Gratidão por tudo. Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Papai amado, querido. Pai, nessa noite, só gratidão, meu Pai. Gratidão por mais um aprendizado, por Senhor usar tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, pela vida dela. Meu Pai, pelo lar dela, meu Senhor. Pai, todo espírito de enfermidade, meu Senhor. Em nome de Jesus, bata em retirada. Meu Pai, realiza os sonhos e os desejos do coração dela, segundo a tua vontade, meu Senhor. Eu profetizo na vida dela que essa habilitação já está na mão dela. Ela vai contemplar, meu Pai. Assim como eu contemplei, assim como eu estou com a minha habilitação, meu Pai, na mão, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe o gigante que nós tivemos que vencer. Estamos, né, vencendo para chegar nesse objetivo. Mas o Senhor é um Deus de obra completa. E eu sei, meu Pai, que o Senhor vai fazer a obra completa na vida dela. Meu Pai, traz pessoas, meu Pai, para que ela possa consultar. Vai, meu Pai, abre cada dia mais agendas cheias, meu Senhor. Porque os teus filhos precisam ser cuidados, teus filhos precisam ser tratados. Dá prosperidade, meu Senhor. Abençoa cada um que entrou aqui, aqueles que ficaram, aqueles que saíram, meu Senhor. Meu Pai, nos dá força, nos renova, meu Pai. Nos faz, meu Pai, um vaso novo em tuas mãos, meu Senhor da glória. Fica conosco, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz assim. Amém. E cheiro no coração. Amém.